pomba minha, ele diz que é a igreja também. Ué, eu fiquei aqui impressionado. A pomba não é o Espírito Santo? Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Eu vou fazer breves comentários sobre a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata deste domingo, dia 19 de novembro de 2023. Esta escola bíblica ela foi dividida em duas partes. A primeira parte, onde o pastor Gedeu Tigueiros, que é o presidente fundador da Igreja Maranata, fez a sua exposição, que ele chama de exposição doutrinária, eles estão no livro de Cantares, e numa segunda parte ele trouxe uma mensagem para a consagração de uma igreja da Maranata nos Estados Unidos. Hoje nós vamos ficar apenas com a exposição referente à mensagem da EBD, a cotidiana mesmo, onde ele está no tema de Cantares, tá bom? Numa outra oportunidade eu posso comentar este outro evento que foi a consagração desta igreja nos Estados Unidos, porque tem muitas coisas que merecem um comentário. Mas vamos lá, vamos diretamente aqui ao que interessa. Inicialmente, Gedeu Tigueiros ele vai então fazer uma apresentação da definição de doutrina para a Igreja Maranata. Obviamente, vocês devem saber que tudo aquilo que é ensinado na Igreja Maranata, as definições são definições exclusivas da Maranata. Então, por exemplo, quando você fala doutrina em qualquer outro ambiente religioso, entende-se que são ensinamentos sobre um sistema de fé. Para qualquer pessoa, em qualquer ambiente religioso, a doutrina ela inclui tanto os ensinamentos das interpretações dos textos, do ponto de vista espiritual, moral, social, como também as práticas de usos, de costumes, de liturgias, seja lá, a forma de culto, de apresentação. Então, tudo isso é tirado do manual de fé. No caso dos cristãos, a Bíblia. Então, doutrina, em qualquer lugar, são os ensinamentos que envolvem tudo, que é ensinado sobre um sistema de fé que tem um fundamento qualquer, no caso dos cristãos, a Bíblia. Tudo bem? Para Gedeu Tigueiros, doutrina é o seguinte, ele diz o seguinte: doutrina é uma sequência de ensinos que tem uma direção profética. Então, esta é uma definição exclusiva da Igreja Cristã Maranata, que é ensinos que têm uma direção profética. Então, por exemplo, doutrina é o que ele está ensinando sobre Cantares, porque ele está dizendo que Cantares é um livro profético, que fala sobre o arrebatamento da igreja, sobre a história da igreja, arrebatamento da igreja. Então, doutrina é isso, é ensinar Cantares, tá certo? E ele, em oposição a isso, ele diz: doutrina não é aquilo que eu estou dizendo como as pessoas devem ser dentro da sua religião. Então, ele está dizendo, doutrina é, por exemplo, o ensino sobre Cantares, e doutrina não é ensino sobre usos e costumes, tá certo? Então, Gedeu Tigueiros separou aí. Para os religiosos, de modo geral, a doutrina inclui tudo. Para Gedeu Tigueiros, não. Para Gedeu Tigueiros, exclui usos e costumes. Tudo bem? Ele, inclusive, dá um exemplo fazendo uma chacota. Ele diz o seguinte: falando como se fosse alguém de outra religião. Então, na nossa religião, a doutrina é a seguinte: o cabelo tem que ser assim, a roupa tem que ser assim, o beijinho tem que ser assim. Meus irmãos, eu nem sei de onde é que ele tirou uma coisa dessa. Aliás, meus queridos irmãos, percebam uma coisa. Prestem mais atenção naquilo que Gedeu Tigueiros fala, né? Quando ele diz, então, aqui que para as outras igrejas, doutrina é usos e costumes, está errado, meus irmãos. Ele está enganando vocês. Me perdoem, meus irmãos, mas Gedeu Tigueiros está enganando vocês. Ele está falando uma coisa que não é verdade. Ou seja, ele está mentindo para vocês. Ele generaliza e faz com que você pense que para as outras igrejas, doutrina é usos e costumes. E que na Maranata, então, doutrina é a apresentação de livros e de profecias e de ambiente profético ou coisas parecidas, tá certo? Então preste muita atenção, porque se você deixou isso passar, né? O beijinho tem que ser assim. Irmãos, pelo amor de Deus, isso é coisa de um líder, de um presidente, um homem de 92 anos que ele está completando hoje, 92 anos já. O beijinho tem que ser assim. Mas enfim, né?
ele tem o direito. Outra pessoa não teria o direito de ficar fazendo essas brincadeiras bobas dessa forma, tá certo? Mas tudo o que ele quer é desqualificar as demais igrejas. Então dizer que as igrejas, a doutrina para as outras igrejas são usos e costumes, e para Maranata não. Ora, vejam bem, para ser muito breve aqui, será que para Maranata usos e costumes não são regras importantes? Não é? O que vocês acham? Usos e costumes na Maranata são ou não são regras importantes? Estas regras, a Maranata ela tirou de onde? Tirou de onde? Ela não está usando a Bíblia como fundamento de fé? Então, os usos e os costumes, de uma forma ou de outra, saíram também do entendimento que eles têm da palavra de Deus, da Bíblia. Então, faz parte da doutrina, os usos e os costumes que eles aplicam, as liturgias que eles aplicam, as cerimônias que eles fazem, todas elas, eles procuram fazer como se aquilo fosse algo que veio de Deus, por meio da palavra de Deus. Foi uma revelação do Espírito Santo, mas onde é que você tem informação que o Espírito Santo revela alguma coisa? Na Bíblia. Então, o fundamento último é a Bíblia. Tudo bem? Então, se o ensinamento, mesmo que indiretamente, ele teve por fundamento a Bíblia, faz parte da doutrina. Tá certo? Embora a gente te falou, aqui não, aqui usos e costumes não é doutrina, é ensinamento da Maranata, direto ou indireto. Querem ver? O obreiro, ele pode ir de camisa, o obreiro, o diácono, o pastor, ele pode ir pregar de camisa gola polo, bem arrumadinho, tal, bem vestidinho com a camisa gola polo, num culto de domingo à noite? Não, por quê? Porque a regra da igreja é que ele vá, no mínimo, com uma camisa com uma gravata, ou com uma camisa e um paletó, dependendo, ou com o terno completo. Não é assim que ele tem que se apresentar? Por quê? Porque esta é a regra. Agora, por que esta é a regra para eles? Porque eles entenderam que Deus revelou isso para eles. Como Deus revelou? De onde é que ele tirou que Deus revela como que uma pessoa deve se apresentar num culto público? Ora, foi o Espírito Santo que revelou. Agora, de onde você tirou a ideia de que o Espírito Santo revela esses detalhes de como a pessoa deve se vestir? Eu tirei que o Espírito Santo revela porque na Bíblia diz que o Espírito Santo revela. Então, o fundamento foi a Bíblia. O fundamento último foi a Bíblia. E se o fundamento último foi a Bíblia, é um ensinamento que você diz que de alguma forma veio da Bíblia. Tudo bem? Então vamos lá. Usos e costumes faz parte da doutrina, embora Gedeuti está dizendo para você que não, que isso é coisa das outras igrejas que estão cheias de regras. O obreiro, o diácono, o pastor, ele tem que seguir uma regra de vestimenta. Ele não pode usar barba. Concordam? Não pode usar barba. Tá certo? Essa é a regra. Mas existe uma exceção? Exceção é exceção. A regra é que não pode. Bom, ele tem que ter o cabelo curto. Não pode ter um cabelo sobre as orelhas. Tem que ter um cabelo bem curtinho. Já a mulher tem que ter o cabelo mais comprido. Não pode ter um cabelo curto. Mas eu conheço muitas mulheres que têm. São exceções. A regra é que ela tem o cabelo maiorzinho. Uma ou outra vai ter o cabelo curto sim. Tá certo? Mas são as exceções. Por quê? Porque o próprio pastor Amadeu, em um seminário, ele fez uma apresentação onde ele contou uma história de uma mulher que tinha o cabelo curtinho e ele disse que aquela mulher só voltaria a fazer o serviço que ela fazia lá na igreja se ela deixasse o cabelo crescer. Isso ele falou num seminário. Até a mulher questionou, mas pastor, isso não é usos e costumes? Ele diz, para você que tem serviço na igreja, palavras do pastor Amadeu. Então, usos e costumes, mulher, homem cabelo curto, mulher cabelo mais comprido. São regras, não é? Deus revelou, o Espírito Santo revelou. Vamos lá. As mulheres não podem usar calça comprida, elas só podem usar saia. Mas eu conheço uma mulher que usa calça comprida. Meus irmãos, exceções elas existem. Inclusive, quando você observar a exceção, observe algumas coisas. Primeiro, observe se aquela pessoa ela é rica, se ela tem uma alta posição social, se ela está ligada à elite da igreja. Normalmente essas pessoas elas podem se dar ao direito de terem exceções. Por exemplo, eles vão dizer, em regra geral,
que as pessoas não podem ter uma árvore de Natal em casa, mas tem algumas pessoas que podem, tá certo? Por quê? Porque são da família. Eles vão dizer, você não pode comer um ovo de Páscoa, mas tem algumas pessoas que podem comer o ovo de Páscoa e dar para a filhinha. Tem vídeo sobre isso. Quem são essas pessoas? São as pessoas que ou são ricas, ou são socialmente elevadas, ou estão ligadas à casta nobre da igreja, tá bom? Então, quando você ver uma exceção, observe isso. Não, mas eu vi uma exceção e a pessoa não tem essas características. Então, é o outro ponto que você deve observar. É uma pessoa irrelevante para a igreja. É uma pessoa que eles já consideram meio que não entendeu a obra, é uma carta fora do baralho. Não vamos poder usar esta pessoa como obreiro, como diácono, como pastor, como professora. É uma pessoa que tem ali alguns defeitos que eles consideram que não, essa pessoa jamais ela vai poder ter certos cargos. É uma pessoa de segundo casamento, não é? Por exemplo, uma mulher de segundo casamento, normalmente ela separou do marido, ela estava na igreja, separou do marido, casou com outro, provavelmente ela vai ficar ali uma crente de segunda categoria pro resto da vida. Então, se ela usar uma saia, usar uma calça, não vai fazer diferença, porque ninguém está interessado mais nela, não é? Então, eu dei este exemplo, mas tem outros exemplos, pessoas assim, que eles olham, isso aqui não tem futuro, então não vale a pena investir. Então, se essa mulher usar uma saia, usar uma calça, tanto faz, não vai ser nada aqui mesmo, né? Aquele rapaz ali não entendeu a obra, se ele usar a barba, se não usar, tanto faz, deixa ele. Mas ele tá aqui, ele faz alguma coisa, ele participa de alguma limpeza. Se for da limpeza, pode. Se for do mutirão, pode, né? Dependendo, tocou um instrumento quando não tinha ninguém para tocar, de repente até pode. Mas se é uma pessoa irrelevante, você pode ser uma exceção. Então, 2 casos onde você pode ser uma exceção. Se você é de nobre nascimento, é rico, socialmente de alta posição, está ligado aos poderosos, ou se você é irrelevante. Se você é uma pessoa que não é nobre, não é rico e eles deixam você, usa barba, usa calça comprida, usa o que quiser, você é irrelevante para eles. Eles não têm nenhuma esperança de que você seja alguma coisa na igreja. Porque se um dia eles olharem para uma pessoa e disseram, essa pessoa que pode ser um pastor, eles já vão começar a burilar. Olha essa barba, essa camisa, essa roupa, essa bermuda, não é? Então é assim que as coisas funcionam, tá bom? Então, antes de você me dizer que, conheço uma mulher que tem cabelo curto, conheço um homem, um pastor que usa bermuda, eu conheço um homem que usa barba. Então, antes de você me falar das exceções, faça esse exame primeiro, tá bom? Mas vamos lá. Na mesma aula que Amadeu falou do cabelo curto, ele falou também da maquiagem, ele falou do batom das mulheres. Então são regras. A Igreja Maranata tem muitas regras, né? As pessoas elas não podem ir ao cinema. Por quê? Porque o cinema, mas eu vou assistir um filme que não é um filme que tem nenhum apelo sensual ou alguma coisa de terror nem nada. Não, mas acontece que numa outra sessão passou um filme lá que era um filme, né, indecente. Então aquele ambiente está cheio de demônios, e se você for lá para assistir um outro filme que não tem nada a ver, os demônios vão pular em você e você vai ficar oprimido. Então é isso que eles dizem. Pasmem. É isso que eles dizem. Acontece, meus irmãos, que por este raciocínio você não deveria ir a muitos outros lugares, nem ao mercado, né? Nem ao shopping, nem entrar em determinados locais para fazer as suas compras, porque você não sabe quem esteve lá, o que fez lá. Há um museu, né, que fez uma apresentação hoje por exemplo, de Leonardo da Vinci, mas numa outra ocasião fez uma apresentação de um artista plástico lá, que apresentou muitas coisas indecentes. Então tá cheio de demônios, você não pode ir lá ver as obras de Leonardo da Vinci, porque um dia ali, naquele mesmo lugar, fizeram. Meus irmãos, são coisas assim, mas paciência, né? São regras, elas não fazem sentido, mas elas controlam você. Eles dominam a sua vida sem que você perceba, tá bom? Você não pode ir ao cinema, você não pode participar de cultos de outras denominações, você não pode participar de eventos das outras denominações. Vai ter um evento de casais na denominação
cristã evangélica X. Você não pode participar. Ah, eu conheço alguém que participou. Olhe, quem é essa pessoa, veja se não se enquadra nas exceções que eu apontei para vocês, tá bom? Então, só pode cantar músicas da igreja. Então, por exemplo, não só a música da igreja. Tem que ser música da igreja e tem que ser música que o autor é da igreja. Por exemplo, se uma música eles dizem que foi revelada por Deus, teve sonho, o anjo veio, mostrou, teve uma experiência e tal, aquela coisa maravilhosa. Aí depois então, o autor daquele hino, daquele louvor, saiu da igreja, tira da coletânea, não pode mais cantar. Só pode cantar na igreja as músicas que são de autores que são membros e estão na igreja, tá bom? Regra, tá bom? Regra da igreja. E, inclusive até, né, cantar uma música que não é religiosa, então nem pensar. São regras. Você vai estar pecando. Demônios vão pular na sua vida e vão dominar a sua vida e vão arrasar com o seu casamento, vão acabar com a sua família, seus filhos vão para droga, teologia do medo em cima de você. Ok? Então tá, são regras e mais regras, entendeu? Usos e costumes, isto é doutrina da Igreja Maranata, embora Gedeu te diga que não. Tá? O casamento na Igreja Maranata, eles têm um ritual próprio deles, né, que é diferente das outras igrejas. Nas outras igrejas, a noiva ela entra com o seu pai. Na Maranata, não. O pai fica lá de fora. Né? Quando muito, pode sair com a moça do carro, chegar até a porta da igreja. Vejam, meu irmão, que coisa. Mas e outra, ela não pode atrasar, né? Se ela atrasar, ela vai ter que entrar pela porta dos fundos. Então são regras da Igreja Maranata que eles tiraram das revelações do Espírito Santo, e revelação do Espírito Santo eles tiraram da Bíblia. Então, doutrina. É doutrina da igreja, os usos e costumes. Eu costumo dizer, a gente fala sobre doutrinas e práticas, né? Só para poder fazer uma diferenciação, mas tudo é doutrina, tá certo? Tudo é ensinamento. O que mais? Você tem condições para você participar do serviço, você tem que participar da limpeza, você tem que atender as convocações, você tem que ir ao Manaim, você tem que mandar respostas de mensagens. Outro dia, Gedeu te falou até que o pastor olhasse, se aquela pessoa não manda contribuições para a EBD, ela não pode nem ir ao Manaim. Então são regras. E ao final de tudo, Gedeu te diz o seguinte, depois de falar, né, que a doutrina deles é o conteúdo profético e que usos e costumes e o beijinho é coisa de religião, né, são dos outros, que não é o caso deles. Né, ele diz o seguinte, isso não é doutrina, ele falando dos usos e costumes, isso não é doutrina, isso é costume. Doutrina é a forma que você tem de disciplinar o comportamento de um grupo. Então vejam como Gedeu é contraditório. Ele acabou de dizer, não foi momentos antes, ele disse o seguinte, que a doutrina não é aquilo que eu estou dizendo como as pessoas devem ser dentro da sua religião. Então na nossa religião, a doutrina é a seguinte, o cabelo tem que ser assim, a roupa tem que ser assim, o beijinho tem que ser assim. Então ele disse isso. Doutrina não é regra de uso e costumes. E depois, mais à frente, ele vai dizer o seguinte, que doutrina é a forma que você tem de disciplinar o comportamento de um grupo. Ele foi absolutamente incoerente. Ele falou uma coisa, depois ele falou o contrário, logo em seguida. E o que ele falou em seguida é o que é verdade. A doutrina é a forma que eles têm de controlar a vida das pessoas e dizer o que elas podem e o que elas não podem fazer. Tá certo? Com o objetivo delas serem salvas, serem arrebatadas na quarta trombeta. Então esse é o caso. Tá bom? Mas só para mostrar para vocês aqui, Gedeu, tome cuidado com o que ele fala, porque Gedeu, ele só quer uma coisa, que você olhe para as outras igrejas e pense que nada presta e que a Maranata é o céu, né? É a revelação de Deus, e ele faz isso com tranquilidade, mesmo quando ele está te enganando, fazendo você pensar que os outros são aquilo que os outros não são, e faz você pensar que eles são aquilo que eles não são. As mensagens são contraditórias e elas não atendem a um princípio básico da responsabilidade com a sua vida, tá bom? Ele vai falar depois sobre obedecer, eu dou mais detalhes. E depois, então, ele vai a um ataque ao cristianismo, à teologia e à filosofia, como ele sempre faz, tá bom?
Então ele diz que no cristianismo vale tudo, vale o teólogo que crê em Deus, vale o teólogo que não crê em Deus, vale o filósofo que crê em Deus, ao filósofo que não crê em Deus, vale o pastor que crê em Deus, vale o pastor que não crê em nada, e tá tudo isso aí, tá certo? Então é o que ele quer que você pense. Aqui na Maranata, que tudo é revelado, é perfeito, e lá fora é teólogo não crê em Deus, filósofo não crê em Deus, ele tem de tudo, é um balaio de gato, uma porcaria só, nada presta, fique longe disso. É o que Gedeuti quer que você faça, fique longe de quem pode abrir os seus olhos, fique apenas aqui, porque eu vou dizer o que você tem que fazer para ser salvo, e você vai ficar absolutamente seguro. Por exemplo, sem ir ao cinema, não é? Sem usar uma calça comprida, indo para as madrugadas. Então ele vai te dar um conteúdo de atividades e de comportamentos que vão fazer você ser salvo. Então a salvação deixa de ser pela graça e passa a ser pelas suas atividades, pelos compromissos que você assume, pelo seu ativismo religioso, tá bom? É bem interessante que depois ele falou aqui das dispensações, e é interessante que eu nem tinha observado isso antes, mas ele fala de 3 dispensações apenas. A igreja Maranata, ela em tese, ela seria uma igreja de pelo menos de escatologia dispensacionalista, ou seja, que considera as dispensações durante o tempo da história, desde o Gênesis, desde o período da inocência até o período do milênio. Então eles fazem ali uma separação de 7 dispensações. Os dispensacionalistas e Gedeuti, mesmo tendo copiado muita coisa do dispensacionalismo, mas mudou, colocou o arrebatamento secreto na 4ª trombeta, ele fez lá deu uma piorada no que já era ruim, mas enfim, ele fala de 3 dispensações. Ele fala, tem a primeira dispensação de Adão a Abraão, 2000 anos, depois de Abraão a Jesus mais 2000 anos, e de Jesus até os tempos de agora da igreja são os outros, a terceira dispensação. Que coisa, né, irmãos? Na verdade são 7 dispensações, mas enfim, você vai aprender o que na Igreja Cristã Maranata? O que você espera aprender aí na Maranata? Você vai aprender que você tem que mandar links para as pessoas assistirem a EBD de Gedeuti, que você tem que caçar inscrições, você tem que fazer pessoas se inscreverem no Instagram, você tem que fazer pessoas se inscreverem no YouTube, que você tem que ir para o culto, você tem que ir para a madrugada, você tem que fazer limpeza na igreja, atender convocação de Manaim, você tem que comprar o material de limpeza na igreja, porque a igreja não vai ajudar ninguém, e aí pronto, você vai ser santo, salvo, não usa calça comprida, não vai ao cinema, não use barba, use terno, mantenha uma aparência de uma pessoa santa, pronto, você está salvo, não é isso? Salvação não é pelas obras, não é, meus irmãos? Salvação é pela fé, é pela graça, mediante a fé, ok? Mas então vamos lá, o que mais que ele fala então dessas dispensações? Eu vou pular, Se eu for falar sobre as dispensações aqui, a gente não termina o vídeo hoje. Então ele diz o seguinte, que você tem que pregar o que se vive e não pregar o que não se vive. E em outras palavras ele disse o seguinte, doutrina não é aquilo que você tem que pregar, é aquilo que você tem que viver. Você prega, mas a essência é viver. Então tá certo, aí nós podemos entender por que é que a Igreja Maranata não prega certas coisas, porque ela não vive certas coisas, não é? Se é como o Gedeuti está falando, você só pode pregar aquilo que você vive, então é normal que eles não preguem muitas coisas. Por exemplo, eles não pregam Zaqueu. Eles até vão até um certo ponto em Zaqueu para dizer que Jesus sabia o nome de Zaqueu, entrou na casa de Zaqueu, houve ali um mistério, uma revelação, tal. Aí eles vão até por aí. Mas aí o que acontece? Depois eles não vão falar que Zaqueu, ele foi um homem que depois de ouvir a mensagem de Jesus, ele se arrependeu dos seus pecados, ele confessou de certa forma os seus pecados e ele buscou, pelo menos ele declarou que iria ser mais generoso, doando metade dos bens dele aos pobres e restituindo aquelas pessoas que porventura ele tenha extorquido, ele enganou, ele explorou, ele tirou o dinheiro das pessoas, por meio da função que ele tinha, porque ele era publicano. Então ele, sabendo disso, ele diz, olha, se eu tenho então extorquido ou defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais.
É lógico, então a Maranata não vai pregar sobre estas coisas, sobre arrependimento, sobre perdão, sobre confissão, sobre restituição, sobre misericórdia. Por quê? Obviamente porque se você pegar os exemplos da Igreja Maranata, você vê que eles não vivem isso. Então vamos dar um exemplo? Vamos. Tá bom. Mais de 20 milhões foram desviados dos cofres da igreja por pastores da cúpula. Qual foi o pastor que confessou? Qual foi o pastor que foi a público demonstrando arrependimento? Qual foi o pastor que deu explicações sobre o que aconteceu? Não é? Nenhum. Qual foi o pastor que restituiu aquilo que foi desviado da igreja? Eu não conheço nenhum. Não conheço ninguém que tenha devolvido nem o valor que roubou. Quanto mais restituir 4 vezes mais. Se ele prejudicou outras pessoas, não deveria restituir? Então o que eu estou trazendo aqui, uma reflexão aqui, até me surgiu agora, mas para que você pense assim, então, se você tem que pregar aquilo que você vive, obviamente, então, se eu for concordar com o Gedeuti, tem algumas coisas então que é melhor a gente não falar, não é? É melhor a gente não falar, por quê? Porque nós não vamos nos enquadrar naquilo. Então, quer dizer, é muito difícil você ouvir mensagem falando, olha, não minta, mentira do diabo, quem mente, né, o pai da mentira é Satanás, até porque a gente vê, né, tantas mentiras sendo contadas aqui e ali, então fica difícil de você pregar sobre isso. Então vou concordar com o Gedeuti aqui, né, tem que pregar o que vive, então se não vive é melhor não falar nada e deixar quieto, não é? E agora, meus irmãos, até deixa eu ver como é que está o nosso tempo aqui, porque tem um assunto que é bem interessante, que é sobre um ataque que Gedeuti fez ao pastor Anchieta Carvalho. É um ataque que eu achei muito covarde, não é? Ele não disse o nome do pastor Anchieta Carvalho, mas é muito covarde, é muita covardia, meus irmãos. É muita covardia. Você que quer defender a Igreja Maranata, procure não ser tão injusto assim. É muito, sabe, é muita injustiça, é muita maldade. Covardia é uma coisa assim que traz repugnância quando a gente vê as pessoas agindo com covardia. Eu falei até no vídeo que eu gravei sobre a EBD passada, que de fato, né, o Gedeuti ele age de um modo covarde quando ele faz referências generalizando, sem especificar, mas tentando atingir algumas pessoas, tentando atingir as outras igrejas, mas ele não diz que pessoas, que igrejas, o que estão fazendo, onde estão falando, falar o que, onde, como, e de apresentar então de um modo responsável ali o que ele está contestando. E eu falei também que os pastores da Maranata acabam seguindo, né, nos mesmos passos, e até mesmo ex-pastores da Igreja Maranata, eles saem da Igreja Maranata e eles continuam com esse mesmo espírito covarde. Então eles querem fazer uma crítica a alguma coisa que eles achavam que era muito errado, que eles, né, participaram na Igreja Maranata ou, né, perceberam, mas eles vão falar, eles não têm coragem de falar a Igreja Maranata é uma seita, fez isso, tem essa doutrina assim, assim, isso não é bíblico, isso não é compatível com os ensinamentos de Jesus. Então o pastor Gedeuti ensina isso, já vi, já estive presente, né? O outro pastor lá, o pastor da calça apertada, o Marcelo Ferreira. Aí depois o outro pastor, sei lá, qualquer pastor lá da liderança, Luiz Eugênio, tantos outros, né? O pastor lá, o primo do Anchieta Carvalho, o Cipreste, não diz o seguinte, olha, os homens que pecaram, que desviaram dinheiro, o pecado é seu. Você não tem coragem de falar o nome das pessoas, por quê? Né? Ele falou isso ou não falou? É verdade ou não é? Tá certo? Você está fazendo alguma menção desrespeitosa ou você está simplesmente fazendo uma menção do que ele diz e diz, olha, isso está errado. Não pode ser assim. Então eu vejo muita covardia nisso. Mensagens indiretas. Nós procuramos não fazer isso, né? Nós só não dizemos o nome quando as próprias pessoas pedem um sigilo numa informação, mas fora isso, nós não temos assim, nenhuma intenção de ofender ninguém, por isso falamos o nome de todas as pessoas, porque simplesmente nós estamos trazendo uma reflexão. Então vejam só o que Gedeuti fez nessa escola bíblica. Ele disse o seguinte, hoje nós temos casos aqui de um cidadão, vejam bem, meus irmãos, essa palavra cidadão, um título de cidadão, é até uma menção, se você usar a palavra como ela é o significado, o que ela representa realmente, é uma palavra que te honra. Você ser um cidadão, você
sujeito de direitos, sujeito de obrigações, você é parte de uma sociedade, você é importante para aquela sociedade, você participa com aquela sociedade, você interage, você tem direitos, você tem deveres, você cumpre com as suas obrigações. Então, você ser um cidadão é uma coisa honrada, nobre. Mas quando o Gedeuti usa o termo cidadão e quando as pessoas que se referem muitas vezes a nós, nos chama de cidadão, eles estão usando de um modo pejorativo. Do tipo, eu não vou falar o seu nome, eu vou te chamar de cidadão, como se você fosse uma pessoa desclassificada, como se fosse uma pessoa inferior, como se você fosse um caído, uma pessoa que não merece nem o respeito de eu te chamar pelo nome. É nesse sentido, tá certo? Então ele diz, hoje nós temos casos aqui de um cidadão, esse cidadão, vocês vão ver aqui, é o pastor Anchieta Carvalho. Aí ele continua, ou de alguns que seja, não sei quantos, pode ser 10, 21, 2, 3, ele está tentando disfarçar para poder a coisa não ficar tão evidente, mas não tem como, né? Ele diz o seguinte, o cidadão pregou a vida inteira sobre dons espirituais, sobre batismo com o Espírito Santo, entregou o Espírito todo, de todo jeito, e hoje não crê mais nisso. Aí eu pergunto, isso é bíblico? É bíblico? O que se chama? Meus irmãos, se nós formos falar aqui do que é bíblico, tudo que a Maranata faz não é bíblico, não é mesmo? O que é bíblico na Maranata? Essa escola bíblica é bíblica? Não, não é bíblica. Por quê? Porque ele não prega a Bíblia, ele prega a revelação, né? Ele pega um texto poético e vai dizer que Deus revelou que aquilo é outra coisa. Então não é bíblico. Aí ele vai dizer, arrebatamento na quarta trombeta. Cadê o versículo que diz que a igreja vai ser arrebatada na quarta trombeta? Então não é bíblico, é revelação, é invenção deles. Tá certo? Aí ele diz, olha, o sangue de Jesus é o Espírito Santo de Deus. Onde é que está isso na Bíblia? Não tem na Bíblia, não é bíblico. Então não é bíblico, é o quê? É uma coisa antibíblica, é uma revelação, uma invenção deles. Tá certo? A quarta medida, onde é que tem isso na Bíblia? Quinta medida, onde é que tem isso na Bíblia? Quimerismo, onde é que tem isso na Bíblia? Tá certo? Até o culto deles, onde é que tem isso na Bíblia? A noiva vai entrar com o noivo e não vai entrar com o pai, onde é que tem isso na Bíblia? Então nada é bíblico na Maranata. Meus irmãos, prestem atenção. Nem o ensinamento sobre salvação da Maranata não é bíblico. As bases estão erradas, né? Porque eles anulam a graça. Tá certo? Então, não tem nada de bíblico. Aí ele vai dizer que a pessoa, né, que é o Anchieta Carvalho, que hoje está aí defendendo a fé reformada, né? Então, obviamente, se ele está defendendo a fé reformada, tem muita restrição à questão de manifestação de dons espirituais, como é feito na Igreja Maranata. Então, isso é um fato. Então, ele está se referindo ao pastor Anchieta Carvalho. Aí ele vai dizer que o fato do pastor Anchieta Carvalho ter, então, evoluído o entendimento dele e passado a defender a fé reformada, isso não é bíblico. Olha, irmãos, o que é que não é bíblico? Que coisa mais sem sentido. Lutero, que era um frade, né? Que era um católico, né? Uma pessoa que estudou no seminário lá, viveu e pregou aquilo lá por tanto tempo, lá desde que ele era jovenzinho. Em um certo momento, então, as escamas dos olhos dele caíram, ele evoluiu o entendimento dele, passou a entender muitas coisas que ele viu que a igreja estava apenas manipulando ali a palavra de Deus para poder controlar as pessoas e fazer das pessoas aquilo que eles bem queriam. E aí então Lutero mudou de visão, mudou a mensagem dele, não mudou? Ou Lutero continuou pregando a mesma coisa que ele pregava antes? Ah, não, mas não pode, não é? Então se Lutero, ele viveu ali, né, não sei quantos anos ele viveu na católica, aí agora ele não pode mais pregar outra coisa. Então ele tem que sair da católica, entendeu? Se enfiar num buraco, entendeu? E ficar só pedindo perdão a Deus. Ele não pode mais agora tentar advertir os outros sobre aquilo que foi a nova compreensão que ele teve sobre alguns assuntos. Não pode. Olha só o que mais que ele falou. Eu vou ler aqui as palavras de Gedeuti. Como é que se chama isso? Porque aí você vai avaliar. Não. Porque ele é ruim? Não. Porque ele não presta? Porque ele mentiu? Porque... Não precisa dizer nada disso. É só dizer que ele entrou para apostasia. Só isso. Então, quer dizer, olha só.
Não precisa dizer que o pastor Anchieta não presta. Olha, o pastor Anchieta Carvalho, eu posso não concordar com muita coisa que ele ensina, mas eu não vejo ele ser desrespeitoso com ninguém. Não vejo, né? Ele ser desrespeitoso com ninguém. Eu vejo, às vezes, ele não ser direto. Eu acho ruim isso, mas desrespeitoso não vejo ele sendo. Então o pastor Anchieta Carvalho não tem direito de pensar outra coisa, de pregar outra coisa mais. Não tem mais o direito, é isso? É isso que você entende? Né? Bom, se você pensa assim, então a gente estava numa situação muito ruim, né? Porque aí Lutero ia ter, enxergou tudo, viu tudo, ficou quieto, não falou nada para ninguém, deixou lá, a Igreja Católica continuou do mesmo jeito lá, não teve reforma, né? Não sei se apareceria outro, mas e como a gente estaria hoje? Todo mundo católico, é isso? Irmãos, assim, que absurdo, que falta de respeito, sabe? Aí dizer, olha, não é porque ele é ruim, não é porque ele não presta. Olha só, na verdade ele está dizendo o seguinte: Anchieta Carvalho é ruim, Anchieta Carvalho não presta. Em outras palavras, ele está dizendo, não é porque é ruim, não é porque não presta, é porque ele virou um apóstata. Só isso. Irmãos, que falta de respeito. Que falta de respeito. Como é que um líder religioso se presta a ir para um canal de um modo covarde, fazer menção a um pastor, seja ele, né, de que igreja que for, onde ele está, para poder dizer que a pessoa é um apóstata, né, que é ruim, que não presta? Meus irmãos, vamos entender aqui, né? Ele diz que ele continua, né? Como cidadão, ele se comporta bem, porque até tem medo da polícia, como todo mundo tem. Gedeuti, me explica isso aí. O que você está querendo dizer com isso? O Anchieta Carvalho, ele está calado porque ele tem medo da polícia, é isso que você está dizendo? E aí você continuou dizendo o seguinte, né? Porque, como todo mundo tem, você ainda tem medo da polícia, Gedeuti? Ô, Gedeuti, todo mundo tem medo da polícia? O Anchieta Carvalho tem medo? Todo mundo tem? Deixa eu contar uma coisa para você aqui, Gedeuti. Eu não tenho medo da polícia, sabe por quê? Porque eu não devo nada a ninguém. Não cometi crime nenhum, nunca desviei dinheiro de dízimo, o meu patrimônio está absolutamente condizente com a minha renda, a minha movimentação financeira é compatível com a minha renda, tá certo? A gente não tem medo da polícia, Gedeuti. E por que a gente vai ter medo da polícia? Explica, Gedeuti, por que eu fiquei até curioso, né? Por que o Anchieta Carvalho tem medo da polícia? E por que você tem medo da polícia? Vou repetir suas palavras. Você disse assim: como cidadão, ele se comporta bem, porque até tem medo da polícia, como todo mundo tem. Todo mundo quem? Todo mundo na cúpula da igreja? Não entendi. Acho que a gente precisava entender melhor isso, né? Mas como crente, como servo de Deus. E muitos o acompanham, e muitos estão acompanhando. Sabe por quê? Porque não tem nada na cabeça. Então ele está dizendo o seguinte: quem está acompanhando o Anchieta Carvalho não tem nada na cabeça. Olha só, meus irmãos. Quem está acompanhando o Anchieta Carvalho não tem nada na cabeça. Que aprendeu a valorizar aquilo que o indivíduo mostra, a máscara que só cabe na cara dele. Meus irmãos, olha o que Gedeuti falou do Anchieta Carvalho, que o Anchieta Carvalho tem uma máscara que só cabe na cara dele. Que coisa, não é, irmãos? Quanto desrespeito, né? Afinal, ele tá dando indiretas, é como eu falei, tá falando coisas que a gente não sabe. Por que não resolve com ele? Liga lá pra ele lá. Vai resolver isso com ele lá. Agora vem pra rede social pra dizer que ele tem medo da polícia, pra dizer que ele usa uma máscara que só cabe na cara dele. É o que você tá falando? Você tá falando alguma coisa aí que de repente é uma coisa, né, de um relacionamento seu com ele, particular. Ele sabe bem. Então, olha só, ele sabe bem. Ou seja, ele sabe bem do que eu estou falando. É uma ameaça? É isso? Ele sabe bem. E ele continua. Sabem que aquela máscara cabe bem. Ele, Gedeuti, caprichou, hein? Porque quem diz uma coisa hoje é dita outra amanhã, no outro dia, dizendo que ele estava errado, que há 25 anos que ele pregou a verdade, mas agora não está mais pregando, agora é a verdade dele. Não é a verdade dele.
é a verdade dele, não. É aquilo que muita gente também está seguindo por aí. E a Maranata faz as coisas diferentes, não é mesmo? Mas vamos lá. Aí ele continua. Quem vai crer num cidadão que diz há 25 anos mentiu e que hoje está dizendo que está falando a verdade? Então é o seguinte, se o Anchieta Carvalho ele está dizendo algo diferente antes ele achava que isso era verdade. Ele achava, eu tenho certeza que ele acreditava que ele estava pregando a verdade. Mas, de repente, ele começou, né, a entender melhor a palavra de Deus, evoluiu, como eu falei, e aprimorou o conhecimento dele, desenvolveu e percebeu que muitas coisas que ele estava ensinando não era condizente com a palavra de Deus, apesar da sinceridade do coração dele. Não é? E aí ele diz, quem vai acreditar? Porque se ele mentiu, então se ele prega uma outra coisa, o que ele pregou antes era mentira. E se ele, então, era um mentiroso antes, você vai acreditar num mentiroso? Ora, você não acredita em Gedeuti? Se Gedeuti estiver certo, nem ele podia estar pregando, porque ele passou boa parte da vida dele na igreja presbiteriana, ensinando, ele era professor de escola bíblica, ensinando a fé reformada. E aí depois, então, ele vai falar sobre pentecostalismo? Não pode, não é? Ah, como é que então você estava mentindo então para as pessoas, Gedeuti? E agora você está falando a verdade? E como é que as pessoas vão acreditar em você agora se antes você era um mentiroso? Não é? Esse é a forma que você está apresentando. É a forma que você está tentando convencer as pessoas que elas não devem acreditar no Anchieta Carvalho. Elas não podem seguir o Anchieta Carvalho, né? Porque ele é uma pessoa que usa máscara, ele é um mentiroso e ele é um mau caráter, porque ele, né, pregava uma coisa e agora prega outra. Você também pregava uma coisa e depois passou a pregar outra. E outra coisa também, né? Se você não pode, veja bem, se você não pode evoluir o seu entendimento sobre alguma doutrina religiosa, se não pode, então ninguém podia mudar de religião. Então o espírita tinha que continuar espírita a vida toda, ou se ele largar o espiritismo, ele não pode ir para lugar nenhum, não é verdade? Ele não pode sair do espiritismo e ir para uma igreja cristã evangélica, porque afinal, vamos dizer que ele fosse um líder lá dentro do espiritismo lá, né? E um belo dia, ele ouvindo uma pregação, uma mensagem, foi tocado de alguma forma, teve mais interesse pela palavra de Deus, pelos ensinamentos de Jesus, e acabou então descobrindo que aquilo que ele estava ensinando não era adequado. Então eu estava falando de uma reencarnação que hoje eu vejo que ela não existe pela Bíblia. Então não pode, né? Você é espírita, se um dia você pregou reencarnação, você tem que morrer agora pregando a reencarnação. Você não vai poder mais dizer que não há reencarnação. Porque se você pregou, então você mentiu que não tinha, que tinha. Então agora você não vai poder falar a verdade, né? Alguém vai acreditar em você? Né? Vai acreditar porque você vai mostrar o fundamento. Né? Olha, eu acreditava que havia reencarnação porque isso era uma informação dos espíritos. E hoje eu acredito que não tem reencarnação porque eu vejo essa informação aqui na Bíblia. E hoje eu creio na palavra de Deus. Só isso. Tá certo? Se for por esse ensinamento de Gedeuti, ninguém pode mudar de igreja mais. Né? Ninguém nunca mais vai poder mudar de igreja. Se era testemunho de Jeová, morra lá. Não vai poder jamais sair dessa seita. Porque como é que você vai pregar uma coisa diferente agora? Né? Pregou lá 10, 20, 30 anos, aquela que não podia fazer transfusão de sangue, agora vai dizer que pode? Não é? Que a criança não podia ir para uma festa de aniversário e agora vai dizer que pode? Então, não, né? Se Gedeuti estiver certo, né? Mas a maioria dos pastores que estão lá pregando arrebatamento na quarta trombeta, eles não estão fazendo isso por maldade, eles estão enganados. Eles não estão fazendo isso, eu quero enganar as pessoas, eu não acredito que Jesus vai voltar na quarta trombeta, mas eu vou enganar essas pessoas. Eu não acredito que esses pastores estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso por ignorância, diferente. E o pastor Anchieta Carvalho, eu acredito que ele ensinava o que ele ensinava também por ignorância. Por ignorância, ele desconhecia algumas verdades que hoje ele conhece. Né? Então não há a maldade nisso. A maldade quando você mente deliberadamente. Quando você diz que a igreja tem 3 milhões de membros, não foi? Vocês não publicaram na revista Veja que a igreja tem 3 milhões de membros? Isso é mentira. Isso é maldade. Você
colocou, você mandou publicar uma matéria com uma mentira. Não foi? Quando você diz que a Igreja Maranata está em mais de 200 países, você tinha que colocar a relação desses 200 países, porque não existe 200 países, mais de 200 países. Então, mentiras deliberadas, isso é maldade. Isso sim procede maligno, procede do inferno. É o pai da mentira, que é Satanás. Todas as pessoas têm direito de evoluir o entendimento, e isso não tem nada a ver com má fé. Má fé é quando a pessoa faz as coisas tentando e com o propósito de enganar as outras pessoas, né? Enfim, né? Bastante coisa aqui sobre o Anchieta Carvalho. Deixa eu ver aqui como é que está o nosso tempo. Já estamos bastante avançados, né? Enfim, então eu vou pular aqui algumas coisas que eu tinha anotado, mas vejam bem. Gedeuti, ele fala aqui das respostas da EBD e ele aponta que alguns países rebeldes, né? Ele diz, nós temos aqui respostas aqui. O mundo inteiro vai respondendo. Só meia dúzia de países que não estão nem aí, e ele cita a Inglaterra. Olha, ele está citando a Inglaterra como um país que não está nem aí para essa EBD dele, mas eles não compraram lá uma propriedade lá na Inglaterra? Acho que foi na Inglaterra, não foi? E aí agora ele está dizendo que a Inglaterra não está nem aí para essa EBD dele. Aí ele até diz assim, ó, porque eles estão dizendo, nós estamos fazendo alguns ajustes. Ele diz, ó, de jeito nenhum que eu não aceito isso. Ele diz, ó, não existe isso. Ou vai caminhar ou vai ficar mancando. Quando você deixa a revelação aqui, começa a falar bobagem lá. Ele está dizendo que as pessoas que estão na igreja da Inglaterra lá, que não querem, né, acompanhar essa escola bíblica, estão falando bobagem lá. E ele continua, né? Quando você deixa a doutrina de corpo, entra a doutrina da carne. A doutrina da carne é isolamento. E nós, que temos a responsabilidade aqui, ou todos que têm responsabilidade de obra, não pode admitir isso. Então ele não admite isso. Se você da Inglaterra aí não estiver realmente mandando essas cooperações aqui, não adianta dizer que está fazendo ajuste, não, que ele não aceita isso, tá bom? E aí, olha só que coisa interessante, né? Gedeuti fala uma coisa aqui que vale a pena comentar. Ele diz assim, ó, com um simples, abre aspas, com um simples presente você cala a boca das pessoas. E aqui na obra do Espírito não tem isso não. Olha só que coisa interessante, né? Gedeuti fala que ele sabe que consegue, que é possível calar a boca das pessoas com um simples presente. Ele diz que na obra do Espírito não tem isso não, mas você vê o tanto de coisa que ele diz que os outros fazem, mas que na verdade é ele que faz? Ele diz que os outros mentem, mas é ele que mente. Ele diz que outros pregaram a mentira e agora, né? E é ele. Quanta coisa Gedeuti ele aponta para os outros, ele está dizendo isso. E agora ele está dizendo o seguinte, que é fácil calar a boca das pessoas com presentes, mas que aqui não tem isso não. De onde ele tirou isso? De onde Gedeuti tirou isso? Está comprando pessoas com presentinho aí para calar a boca das pessoas? Não sei, né? Saiu da boca dele aqui, né? Aí no final aqui a porta da rua é a serventia da casa novamente, né? A ordem é obedecer, ele vai falar de obedecer, né? Que tem que deixar o Espírito Santo tomar conta. A obra não é de quem está mandando a obra, de quem está fazendo. Servo não está mandando. Só quem pode mandar é o Espírito Santo. Só quem pode mandar é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo na Maranata? Quem é que manda nesta obra? Que Espírito Santo é esse que manda? Os outros não, os outros só tem que servir. Só o Espírito Santo pode mandar aqui, né? O Espírito Santo pode mandar em todo mundo, menos em Gedeuti. Porque eu duvido que o Espírito Santo ia aceitar que uma pessoa continuasse liderando a igreja sem ter pedido perdão, confessado ali o que aconteceu, né? Pelo menos dado as explicações. O meu patrimônio cresceu por conta disso, minha movimentação financeira foi assim por conta disso. Dá só alguma explicação. O processo judicial não terminou por conta disso. Cadê a absolvição? Né? Então, você acha que o Espírito Santo não tem compromisso com transparência? Não? Então por que o Espírito Santo fica calado em relação a Gedeuti? O Espírito Santo só fala em relação aos outros. Com relação a Gedeuti, o Espírito Santo não fala nada. É bem interessante isso, não é? Gedeuti manda em todo mundo, mas ninguém manda em Gedeuti, né? Olha só, o Espírito Santo, ele massacra as pessoas, até quando elas não ligam o satélite, não é? Ele não vai expor as pessoas. Mas quando uma pessoa é presa, né? E não apresenta a sentença de absolvição, ou pelo menos as explicações do que aconteceu, não, aí o Espírito Santo não se importa, não.
O Espírito Santo importa com quem não liga um satélite. Aí o Espírito Santo fica preocupado, fica bravo, né? Diz, olha, a porta da rua, sai, vai embora. Querem ver como é que ele fala? No começo, a primeira palavra que nós aprendemos foi essa, não é? Quando no alfabeto, não é? No português é A, B, C, D, né? Na obra é obedecer. Você sabe disso, né? Você só tem que, desde o começo você aprende, olha, obedeça, 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 não questione. Faça tudo cegamente. E é por isso que você está como está. Então é diferente. Ou você obedece, se não é obediência, não há sequência, não existe sequência sem obediência. A obediência é fundamental. A quem? Ele pergunta. Obediência às determinações do Espírito Santo. De onde vêm as determinações do Espírito Santo? De Gedeuti, não é? Qual foi o dom aí de revelação para que o Alexandre Gueiros fosse o vice-presidente? De onde saiu essa revelação? Você sabe? Ah, foi uma revelação ao presbitério. É? É? Uhum. Então ele continua. A obediência é fundamental. A quem? Obediência às determinações do Espírito Santo. O Espírito Santo tem um governo. Tem. Não é o governo do Espírito Santo? Vai embora. Sai. Vai fazer a sua religião. Ele está dizendo o seguinte, olha, vai fazer a sua religião e deixa eu continuar aqui com a minha religião aqui. Não atrapalha a minha religião. Vai lá fazer a sua. Se você, né, ficar me dando trabalho aqui, não vou querer isso não. Você vai embora e vai fazer a sua religião e deixa eu ficar fazendo a minha aqui. É o que Gedeuti está dizendo, né? E por fim, meus irmãos, ele fala aqui do Jacó, né? É interessante que ele vai contar aquela história lá, porque o Jacó dormia no travesseiro, o travesseiro tinha a forma da cabeça de Jacó. Mas depois, Jacó dormiu com a cabeça na pedra, então agora é a cabeça de Jacó que vai ter o formato da pedra. Meu irmão, que miolo mole é esse? Né? Onde já se viu cabeça criar formato de pedra? Olha, irmão, só um miolo mole mesmo para poder ficar acreditando nessas invencionices aí, de revelação aí. Né? Um miolo mole, um crânio mole, cabeça mole, né? Deve ser, né? É uma coisa assim meio esquisita, né? Aí ele, no final, ele diz assim, ó, não precisa botar ninguém para fora. Contradição, né? Ele acabou de dizer pra pessoa ir embora, né? Você não tá de acordo aqui com tudo? Ó, vai embora, vai fazer sua religião para lá. Ele diz, ó, não preciso botar ninguém para fora. Olha o que ele diz. Ninguém é obrigado a isso. Agora, nós aqui, como igreja, nós temos a obrigação de dizer assim, a doutrina é essa aqui, aqui, aqui. E outra coisa, não precisa botar ninguém para fora, sabia? Por quê? Os ímpios não subsistirão na congregação do justo. Ou seja, se você sair da Maranata é porque você é um ímpio. Você não pode, irmãos, se você está na Maranata, saiba. Eles querem dizer que você está preso aí. Se sair é porque você é um ímpio. Entendeu? Saiu da Maranata é porque é ímpio. É porque é um pecador. É porque é um caído. Porque é um apóstata. Não é? Ai, ai, ai. Aí no final ele diz, a mensagem, né? A coisa mais difícil que a igreja fiel está enfrentando nesta hora é a mensagem para crente, que não entra mais na cabeça dele. Depois que ele bota movimento, renovação, a cabeça dele, porque eu sou isso e aquilo, não entra. E nossa grande preocupação é aqueles que estão lá no mundo, que precisam, né, que vão vir. Meus irmãos, de fato, né, as pessoas quando abrem os olhos, você não vai conseguir. Aí, depois que ela abre o olho, meus irmãos, ela não vai se deixar levar por um obedecer cegamente, mas não. É por isso que é difícil, né? Ele está dizendo que é difícil pregar para crente, porque as pessoas estão vendo tantos escândalos aí, que as pessoas mais cuidadosas, antes de se deixar levar por um negócio desse aí, vai lá, faz uma consultinha na internet, vai ver o histórico dessa igreja, né, vai ver quais são as doutrinas, vai fazer uma comparação, não vai embarcando assim não, né? Ele diz que as vidas novas que estão chegando são pombas selvagens. Não, são desavisados. Se uma pessoa ingressar para a igreja Maranata, né, e aí for batizado, é um desavisado. Se consultar a internet, colocar lá, procurar saber da igreja Maranata, o que é, quais são as doutrinas, quais são as práticas, não vai ficar. Com certeza não vai ficar, tá bom? No final ele fala de coerência, eu já mostrei quanto tem coerência, né? Ele diz, meus irmãos, nós temos que ter coerência. Ou nós somos igreja, o corpo de Cristo, ou somos igreja da carne. É qualquer coisa. Então essa é a nossa pergunta. Onde é que está a nossa grande preocupação em trazer a doutrina? Vamos dizer, mas você não comentou nada sobre a doutrina, ou seja, ele ficou aí falando mal de tudo e de todos, falando mal do Anchieta, falando mal da teologia, falando mal da filosofia, falando mal das outras igrejas, falando mal do cristianismo, aí no final diz, olha, você não falou nada sobre cantares, né? Aí ele pegou rapidamente lá, levanta-te e vem, é a salvação.
Eis que passou o inverno, salvação é uma vida nova. O tempo de cantar chega, porque o passado dele não tinha igreja, mas agora não. Agora você pode se alegrar, pode glorificar. Pomba minha é a igreja. Irmãos, pomba minha, ele diz que é a igreja também. Ué, eu fiquei aqui impressionado. A pomba não é o Espírito Santo? Tem um detalhe. Irmãos, o que está escrito na Bíblia é o que Gedeuti quer que seja. Então, se ele olhar lá para um escrito da pomba, ele diz, não, aqui é Espírito Santo, não, pomba, aqui é igreja, é o que ele quiser que seja. Esse é que é o problema dessas alegorias aí, tá certo? Falta de compromisso com o que está escrito, falta de compromisso com o contexto, falta de compromisso com o propósito do texto, absoluto. Eu pego uma palavra aqui, digo o que eu quero que ela seja e assim ela será, porque eu digo que é uma revelação de Deus e ponto final. Bom, irmãos, comentários aí, espero não ter exagerado muito. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.